Chegamos à hora da revisão de nossa aula. A gente vai rever aqui o que foi o Egito, o que significou o Egito, o que significou essa sociedade egípcia aí que tanto contribuiu para a humanidade, para entender essa humanidade dentro do seu processo evolutivo. Na tela para vocês, aula 7.2. Na tela aí, joga aí na tela, aula 7.2 aí, que nós vamos falar sobre o Império Egípcio, como se dá esse processo do Império Egípcio aí, ó. A civilização egípcia foi uma das mais importantes civilizações que se desenvolveu na região do Crescente Fértil. Lembra que nós falamos do Crescente Fértil? O Crescente Fértil que ele vai pegar ali da Mesopotâmia até o rio Nilo, pois é, aquela região toda ali passa pelo Crescente Fértil. Formou-se a partir da mistura de diversos povos, entre eles os amíticos, os semitas e os núbios, que surgiram num período ainda lá na pré-história, num paleolítico lá na pré-história, porque eles não conheciam a escrita. Então, eles estão na pré-história, não estão na história. E nós temos aí, por volta de 4000 a.C., um antigo núcleo deram lugar a pequenas unidades políticas, eram os nomos. Por isso que os governantes desses nomos, como eu falei para vocês anteriormente, eram chamados de nomarcas. Ok? Eram chamados de nomarcas. A importância do Nilo. O rio Nilo é um importante rio da África, formado a partir da influência de 3 rios principais. O rio Nilo aí, nós temos aí o rio Nilo Branco, o rio Nilo Azul, o rio Nilo e o rio Atibara. Lembrando, se nós olharmos aqui o Rio Madeira ele é formado por 3 grandes rios também. O Beni, o Mamoré e o Guaporé, certo? Que forma aqui o Rio Madeira. Só para vocês terem uma ideia aí da importância que são esses rios secundários que formam o rio principal. Heródoto, grego, conhecido como pai da história, o Heródoto ele vai dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. O Nilo, se não fosse o rio Nilo, não existiria o Egito. A importância desse rio para o crescimento e a consolidação dos egípcios enquanto uma sociedade imperial. Então, a relação, olha essa imagem que eu trago aí no meio para vocês, dessa imagem, dessa importante evolução. E a sociedade egípcia, professor? Olha aí, faraó, nobres, sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Aí se formava a pirâmide social do Egito Antigo. Essa pirâmide social que tinha um faraó lá em cima, como Deus Supremo, e lá embaixo nós tínhamos os escravos, que não eram muitos, mas existiam bastante escravos assim no Egito. Não fazia parte da maioria da população, como é feito a última camada, mas eles tinham uma importância muito grande. E os hieróglifos, o que representou? Os hieróglifos, esses sinais sagrados aí, é um dos registros mais antigos da história da civilização. Então, o Egito está dentro da história porque ele tem a escrita, os hieróglifos. Diferente da sociedade que produziu, os fenícios que produziram a escrita cuneiforme, os hieróglifos produzidos pelos egípcios, eles vão ter uma importância sagrada muito forte. É um monumento que vai enfeitar paredes, túmulos, palácios, etc. E a religião, professor, a religião egípcia? Ra, o Amon-Ra, cria o mundo e mantém vivo. Horus, filho de Osíris, Sete, deus do caos e responsável pela guerra e pela escuridão. É morto pelo Horus, que é filho de Osíris, e Íris, cabeça de falcão, e é o protetor do faraó e da família. Ele vai matar Sete, porque Sete tinha matado o seu pai, o Osíris, tinha matado Osíris. O culto a Ísis e Osíris é o mais famoso. E o Anubis aí é considerado a passagem para o mundo dos mortos. E isso foi o que nós estudamos nessa aula. Tem um texto que vocês leram, vocês leem o texto, a gente já volta para corrigir a atividade. Vamos lá. A atividade de sala estava fácil, não estava? Essa atividade de sala estava facílima, essa atividade. Porque o nosso aluno leu o texto complementar
e agora ele está respondendo essa atividade. Vamos lá. Atividade de sala na tela para vocês, tirando dúvida. Tirando dúvida aí dessa atividade de sala aí. Vamos lá. A primeira questão. Na arquitetura do Egito Antigo, podemos destacar as pirâmides. Qual era a principal função das pirâmides? Então, aqui fica a pergunta, tá, meus queridos alunos? Qual é a pergunta que ficou aqui, ó? Qual era a principal função das pirâmides? As pirâmides serviam como residência ao faraó e toda a nobreza? Por isso eram grandes e luxuosas? Letra B. Para estocar os produtos de grãos e guardar as riquezas do faraó e sua família? Será que a pirâmide era como se fosse o silo, aqui que a gente tem aqui em Rondônia? Ou seria para servir de templo religioso, pois nela eram realizados rituais egípcios? Seria uma igreja a pirâmide? Ou as pirâmides eram para proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences pessoais para a vida após a morte? Ou seria a letra E? Serviam para mostrar a força e imponência egípcia para todas as potências que tentavam invadir suas terras. Qual a função das pirâmides? Meus queridos, venham cá comigo. Eu quero lembrar vocês que o faraó, ele acreditava na vida após a morte. Ele acreditava na vida após a morte. Então, eles acreditavam que o corpo ele precisava ser conservado. Eles passavam por um processo de mumificação. Vocês viram no texto complementar, né? Como era que se dava esse processo de mumificação. Passavam pelo processo de mumificação. Após a mumificação desse faraó, eles eram colocados dentro de pirâmides ou de túmulos feitos exclusivamente para eles, que poderia não ser só na forma de pirâmide. E as pirâmides, elas serviam para proteger não só o corpo, porque era feito de vários labirintos, protegia também a riqueza do faraó. Então, a resposta correta daí é a letra da tela para vocês, é a letra D, proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences pessoais para a vida após a morte. Vamos para a segunda. Aí, a segunda, ela fala sobre a escrita. E a segunda, ela fala o seguinte: a escrita egípcia era usada para fins sacros e cotidianos, existindo, portanto, 3 tipos de escrita no Egito Antigo, no Antigo Egito. Quais as 3 tipos de escrita? Uma foi evoluindo para a outra, tá? Hieróglifos, hieráticos e demóticos. Hieróglifos, hierático e demócrito. Hieróglifos, hierático e demanche. Olha aí, hein? Hieróglifusos, hieráticos e demóticos. Hieróglifos, cuneiforme e demótico. E aí, meus queridos alunos? A resposta correta é o quê? Hieróglifos? Sabemos que é. E o outro? Qual é a outra questão? Escrita. A escrita ela tem uma importância muito grande dentro do Egito, porque ela é uma escrita que ela vai estar nos túmulos, ela vai estar nas paredes dos palácios, ela vai estar num livro sagrado. E essa escrita, ela vai ter um papel fundamental para entendermos como a sociedade egípcia se forma. Então, com todo esse papel, todo esse amparado da escrita, foi feito uma escrita mais antiga egípcia, uma das escritas mais antigas da humanidade, que são os hieróglifos. Os hieróglifos, eles vão evoluir, vão se tornar hieráticos, e depois eles se tornam
demóticos, quando a cultura egípcia ela vai estar em contato com outras civilizações. Então, a resposta correta daí é a letra, na tela para vocês, é a letra B. Vamos para a próxima lá. Um império teocrático, baseado na agricultura e na regimentação de camponeses e escravos para grandes obras e profundamente dependente das águas de um grande rio. Esta frase se refere aos... Olha lá, lê de novo. Essa terceira. Um império teocrático. O que significa o império teocrático? Teo é de Deus, né? Crático, cracia é poder. Então, é um império onde o próprio faraó representa Deus na terra. Então, é um império teocrático, ou seja, quem está no poder é o próprio Deus. O império teocrático, baseado na agricultura. Por que baseado na agricultura? Porque a base do Egito ali não é a caça, não é a pesca. A pesca existia, mas a base dela principal era a agricultura, são os grãos. Tanto é que uma das pragas do Egito é o gafanhoto, que destrói a agricultura egípcia. Na arregimentação de camponeses. Tá? Camponeses e escravos. Os escravos provavelmente, não tendo um número grande, mas acredito que os escravos pegavam como escravo de guerra, mas como quase os egípcios não participavam de guerra, eles não tinham um número muito grande de escravos como se mostra nos filmes. Mas tinha um número grande de camponeses, devido às bases ser agricultura, para grandes obras e profundamente dependente das águas de um grande rio. Esta frase se refere aos fenícios e a importância do Tigre, hititas e a importância do Eufrates, sumérios e a importância do Jordão, cretenses e a importância do Egeu, ou os egípcios e a importância do Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito, ele existiu enquanto sociedade, mas uma das coisas que facilitou o transporte, porque eles andavam muito de barcos no rio, a agricultura, a pesca, a irrigação. Porque se você olhar o Egito, grande parte do Egito, ali você olha o Cairo, grande parte é um deserto grandioso. É areia, é sol, é quentura. E no meio desse deserto, corta um rio maravilhoso, o segundo maior rio do mundo, o Rio Nilo, cortando ali a África. E com isso trazendo uma riqueza, trazendo a civilização, trazendo um desenvolvimento. Então, é aí que vocês irão deparar com a questão da importância desse rio para o Egito. Então, quando nós falamos aí, nós estamos falando do Rio Nilo, estamos falando do Egito. Então, a resposta correta é a letra... daí está mamão com açúcar. Estamos falando dos egípcios e estamos falando da importância do Rio Nilo para os egípcios. Se liga no Enem. No Enem tem um textozinho aí, ó, bacana para vocês. A antiga religião egípcia consistia na crença e nas práticas que eram realizadas pelos egípcios do Egito Antigo. A crença religiosa dos egípcios era de extrema relevância e influenciava consideravelmente a vida das pessoas. Por serem politeístas, ou seja, acreditar em vários deuses, aí, por isso que é politeísta, os antigos egípcios acreditavam em vários deuses. Um desses deuses recebia o nome de Sol e era um dos principais deuses do Egito, que depois de ter decidido existir, cria um mundo e o mantém vivo. O texto está falando de qual Deus do Egito Antigo? Meus queridos, vamos ler novamente? Vamos fazer uma leitura novamente. Porque esse texto aí,
ele pega questões que estão dentro da nossa aula e pega a questão dentro do texto complementar. Então a gente lê novamente. Ó. A antiga religião egípcia consistia na crença e nas práticas que eram realizadas no Egito Antigo. A crença religiosa dos egípcios era de extrema relevância, tinha grande relevância e influenciava consideravelmente a vida das pessoas. Por serem politeístas, ou seja, acreditar em vários deuses, então eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, o politeísmo está dentro da questão da crença de vários deuses. Então, eles eram politeístas. Os antigos egípcios acreditavam, então, em vários deuses. Toda vez que uma pessoa que acredita só em Deus, ela é chamada de uma religião monoteísta. Tá? Uma pessoa que acredita em vários deuses é chamada de politeísta. Então, é a diferença de monoteísta para politeísta, para vocês nunca esquecerem, tá? Aí, o Horus era filho de Osíris e Ísis. Sete, conhecido como deus do caos. Ra, o Amon-Ra, também conhecido como Ré. Anubis, que tem papel importante na passagem para o mundo dos mortos, ou Ísis e Osíris, mais popular do Egito Antigo. Está perguntando o que é aqui? O texto está falando de qual deus do Egito Antigo. O texto fala do que criou o mundo e mantém vivo. Está falando de quem aí? Letra A, B, C ou D? De quem está falando? Seria de Horus, filho de Osíris e Ísis? É Horus que cria o mundo e o mantém vivo? O Horus vai brigar com Sete, vai perder o olho, vai perder uma das mãos, porque Sete tinha matado o seu pai, Osíris. Sete, conhecido como Deus do caos, é ele que cria o mundo? Não, Sete é Deus da profundeza, Deus do caos. Ra, ou Amon-Ra, também conhecido como Ré, é ele que é o Deus que cria tudo e o mantém vivo? Ou seria Anubis, que tem um papel importante na passagem para o mundo dos mortos? Anubis é para ele que você vai ter que ler o livro dos mortos que você leva. Aí eu fico pensando, peraí, se o livro dos mortos era feito só para a sociedade, para a alta sociedade, os pobres não tinham o livro dos mortos porque não tinham dinheiro para pagar um escriba. E o que aconteceu com os pobres? Eles eram colocados como classe inferior, e só a nobreza tinha o livro dos mortos. Ísis e Osíris eram o mais popular do Antigo Egito? É dele que está falando? Não. Estamos falando daquele que criou, olha lá, depois de ter decidido existir, cria o mundo e o mantém vivo. É ele, recebeu o nome de Sol e era o principal deus do Egito. Eu estou falando de quem, alunos? Eu estou falando de quem? De Ra, ou Amon-Ra, conhecido também como Ré. E aqui, vocês conheceram um pouco sobre o Egito Antigo. A gente encerra essa nossa aula aqui dentro dessa viagem que nós fomos pela humanidade. E aqui dessa viagem, nós estávamos aqui, ó, no lombo de um camelo, perto das pirâmides, no Egito Antigo. Eu convido para vocês, não perca a próxima aula. Próxima aula sensacional. Aula 8 vai vir de uma forma bem dinâmica para vocês. Até a próxima aula.